Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer por vocês terem me acompanhado ao longo dessa trajetória. E hoje eu vou falar um pouco sobre um tema na química que é muito importante, ainda envolvendo a cinética química. Também cai muito nas provas, é muito usado para aplicar, né? E explica várias coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, a cinética química é muito importante. Dentro dela, três pontos essenciais: como a temperatura influencia a velocidade das reações, como funciona o mecanismo de reação e o papel da catálise. Bom, primeiramente, às vezes quando a gente escuta a palavra cinética, parece uma palavra difícil, mas ela não é, ela é basicamente o estudo da velocidade das reações químicas. E olha o que é curioso, não é só uma questão de laboratório. A cinética, ela explica desde por que a comida estraga rápido fora da geladeira, até porque o nosso corpo não também, ela explica porque o nosso corpo não sobrevive sem as enzimas, porque elas são vitais, visto que vão acelerar processos e reações químicas dentro do nosso corpo. Então, agora a gente vai entender um pouco de forma bem prática sobre como funciona esses processos. Primeiramente, vamos começar sobre o efeito da temperatura na velocidade das reações. Eu até trouxe um cafezinho aqui, né? Então, bora lá. Vamos imaginar que você coloca um cubo de gelo sobre essa mesa aqui. Vai levar um tempo para ele derreter. Agora, se você coloca esse mesmo gelo sobre o sol de meio-dia, em poucos minutos já virou água. Então, o que foi que mudou da mesa para a pista, que a gente colocou o gelo lá no sol quente? Foi a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais energia as partículas ganham, e essa energia extra faz com que elas se choquem com mais força e com mais frequência. E isso aumenta a chance das colisões serem efetivas, ou seja, de realmente gerarem uma reação química, né? Então, a partir disso, que vai entrar a energia de ativação. Por quê? Porque toda reação precisa de uma energia mínima para acontecer, como se fosse um obstáculo. Imagine que você está andando de bicicleta e tem um morro na sua frente. Se você pedalar devagar, não consegue subir. Agora, se você pedala com muita força, pega um embalo, um impulso, consegue passar. Então, é isso que a temperatura faz, dá mais energia para as partículas, permitindo com que elas superem essa barreira. Agora, eu vou também continuar, né, falando. Então, é importante não pensar que isso é só teoria, porque esse conceito explica por que a gente guarda alimentos na geladeira. Na baixa temperatura, as moléculas das bactérias ficam mais lentas, têm menos energia e as reações químicas que fariam a comida estragar acontecem bem mais devagar. Por isso, um leite fora da geladeira azeda em horas, mas dentro dela pode durar dias, porque esse leite ele vai ser conservado por conta da temperatura. Outro exemplo, você já percebeu que os comprimidos efervescentes, eles dissolvem mais rápido em água quente do que em água fria? Bom, é o mesmo princípio que eu estou falando. Isso acontece por causa que a temperatura ela vai ser responsável, sim, por acelerar as reações. E no caso do efervescente, entre o ácido cítrico e o bicarbonato presente no comprimido, vai ter uma liberação de um gás carbônico muito mais rápido em água quente, né? Então, deixa eu fazer uma analogia, porque eu gosto muito de usar exemplos e vocês perceberam isso ao longo dos meus vídeos. Se você tá numa festa, a música ela tá bem baixa e desanimada, pouca gente se arrisca a dançar, mas vem lá aquele DJ e aumenta, coloca aquela batida que todo mundo gosta.
a pista vai encher, todo mundo vai lá dançar, se divertir. Então é exatamente isso que acontece com a temperatura. Deixa as moléculas mais agitadas e prontas para reagirem, igual na festa, que o som tá torando, muita gente se divertindo, enfim. É o papel da temperatura como DJ. Agora que a gente já entendeu isso, vamos para o nosso segundo ponto da aula, os mecanismos de reação. Quando a gente olha no livro, uma reação química é escrita de forma simples, tipo reagente virando produto. Mas na realidade, muitas reações não acontecem em um único passo. Elas acontecem em várias etapas menores, chamadas de etapas elementares. Bom, pensa assim, quando você vê uma receita de bolo, na lista de ingredientes parece tudo simples, farinha, ovos, açúcar, fermento, mas para o bolo dar certo vai envolver várias etapas, como misturar, bater, colocar no forno, esperar crescer, e só depois disso é que você tem de fato um bolo. Com as reações químicas é muito semelhante. O que parece na equação global é só o resultado final, mas no caminho existem intermediários e estados de transição que não aparecem na equação simplificada. Bom, e esses intermediários, eles são substâncias que aparecem no meio da reação, mas não no início ou no final. E o ponto mais interessante é que em toda reação química existe uma etapa lenta que é a que controla a velocidade total do processo. Isso é chamada de etapa determinante da velocidade. É como um gargalo no trânsito. Você pode ter várias pistas largas, mas se algum momento existe uma única faixa estreita, é ali que o trânsito engarrafa. Não importa o quão rápido sejam as outras etapas. Essa é a mais lenta, que manda no ritmo da reação como um todo. E agora eu também vou citar, né, um outro exemplo, que é um exemplo famoso de mecanismo é a reação da formação do ozônio na atmosfera, né? Ela não acontece de uma vez só. Vai passar por várias mini reações até o produto final. E outro exemplo está na combustão. Quando você acende um fósforo, parece simples, mas na verdade é uma sequência de etapas, desde a liberação de gases até a oxidação que gera de fato a chama. Bom, gente, nós chegamos à parte final do vídeo e eu vou falar agora a parte que eu mais gosto, que é a catálise. Ao longo do primeiro vídeo, eu mencionei um pouco sobre o catalisador, mas o que é, de fato, esse catalisador? É uma substância que acelera uma reação sem ser consumida ao longo do processo. Então, ele vai participar, ajudar e no final volta ao seu estado inicial. O mais legal é como ele faz isso, né? Vai diminuir a energia de ativação. Ou seja, ele abre um caminho alternativo, mais fácil. E eu citei no início do vídeo o morro da bicicleta, né? O catalisador é como um túnel que atravessa a montanha. Você chega no mesmo destino, mas com menos esforço e menos tempo também. Por isso que ele é tão usado nas reações químicas e eu gosto muito do catalisador, né? Os exemplos, eles são diversos de tipos de catalisador, né? Então, no nosso corpo tem as enzimas catalisadoras biológicas e sem elas, reações necessárias à vida, elas seriam simplesmente muito lentas. Não daria tempo para a gente sobreviver, né? Que um exemplo disso é a amilase, presente na saliva, que começa a quebrar o amido dos alimentos logo na mastigação.
Então, ela é extremamente necessária para o nosso organismo, para a gente sobreviver. Então, por isso o catalisador é tão importante. Também é usado na indústria. A catálise ela é essencial. A produção de amônia pelo processo de Haber-Bosch, que é usada em fertilizantes, só é viável porque existe um catalisador metálico. Então, sem isso, a reação seria lenta demais e inviável economicamente. Nos carros existem catalisadores automotivos que ajudam a transformar os gases poluentes, como o monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, em substâncias também menos nocivas. Então, ela está presente em diversas áreas e ela é muito utilizada. Outro exemplo é utilizado na cozinha. O fermento biológico usado no pão, ele vai conter enzimas que catalisam e liberam gás carbônico, fazendo a massa crescer. Então, vai acelerar a reação. E eu trouxe aqui mais um exemplo também. Existe uma catálise negativa. É uma curiosidade, né? Quando uma substância retarda a reação, por isso negativa. Os conservantes de alimento, por exemplo, atuam desse jeito, vão diminuir a velocidade das reações químicas que fariam a comida estragar mais rápido. Hoje eu citei muitos exemplos sobre a questão da comida, do leite fora da geladeira. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, primeiro, nós entendemos que a temperatura ela aumenta a energia das partículas e, consequentemente, a velocidade das reações. Depois vimos que as reações geralmente não acontecem em um único passo, mas em várias etapas elementares, e que a mais lenta é a que determina a velocidade global. Por fim, exploramos papéis incríveis da catálise que abre atalho para processos muito mais rápidos e viáveis, tanto no nosso corpo quanto na indústria e até na cozinha. Então, é muito importante esse assunto da parte química, que é a cinética, para entender tanto coisas no nosso cotidiano, como também reações químicas, como elas aceleram. Então, é isso.